Cara, programar é muito fácil. Eu descobri esse tal de Khan Academy, isso e aquilo, canal de YouTube que ensina umas coisas super já consigo fazer site e colocar lá na hospedagem. Eu consigo fazer uma lojinha online pro meu tio. Eu já sei tudo que eu preciso para trampar, para que perder tempo com faculdade? Qualquer um consegue programar sem precisar de faculdade. Você já respondeu sua própria pergunta. É trivial fazer o básico, qualquer um consegue. Você tem mais do que razão nisso. Você consegue, seu vizinho consegue, o indiano, o chinês, o ucraniano também. Sabe como que isso se chama? Mão de obra barata. Seu salário não tem por que aumentar, porque cada vez é mais fácil aprender e cada vez mais gente sabe fazer a mesma coisa que você. Antigamente parece que as empresas exigiam mais diploma e tudo mais, mas hoje em dia tem tanta startup, empresa moderna e ágil, que a maioria nem se importa mais tanto assim se tem diploma ou não. Se mostrar que consegue fazer o trampo, elas contratam. Então, para que se preocupar em faculdade? Para de pensar em universidade só para pegar diploma e que o diploma só é útil para conseguir o primeiro emprego. Pensa diferente. Entrar nas universidades federais mais conceituadas é difícil e é muito mais fácil criar respeito por alguém que se esforce igual ou mais. E por que isso é importante? Você precisa se colocar num grupo de pessoas acima da média. Muitas delas que você conhecer na faculdade daqui a 10 anos podem virar diretores de empresa, empreendedores ou influenciadores. Mas e salário? Mesmo se eu me formar na melhor universidade, meu salário não vai ser tão melhor assim. O cascalho é o mesmo, então para que me importar? Não é melhor eu, que sempre fui autodidata, estudar as coisas mais novas que as empresas precisam para melhorar meu salário? Puta perda de tempo ficar estudando matemática. Eu vou assistir meu screencast Super Min, que eu ganho muito mais. Isso é um erro muito comum. A ânsia de ganhar muito dinheiro logo no começo. Eu sei que alguns assistindo talvez venham de lugares que tenham problemas financeiros mesmo. Para de pensar em dinheiro nos primeiros anos de sua carreira. Mais específico, não pensa nisso por no mínimo uns 5 anos se puder. Talvez a primeira década inteira. E isso é extremamente difícil de imaginar se você estiver para prestar vestibular, porque sua vida escolar inteira já durou 10 anos. Ou seja, metade da sua vida é uma década nesse ponto. E eu tô falando para você esperar o equivalente a mais meia vida. Para mim, uma década é só 25% da minha vida. Quanto mais velho você fica, mais o tempo fica mais curto. Minha carreira tem quase 3 décadas já. E eu ainda não virei nenhum playboy milionário com Ferrari na garagem. Tudo no começo da sua carreira é uma oportunidade. A universidade é uma oportunidade de ter acesso a pessoas que estudaram muito as carreiras inteiras. Seus professores, não os subestimem. Eles estudaram muito mais do que você jamais vai estudar, provavelmente, e é a especialidade deles. Então use isso a seu favor. Eu tenho que esperar 5 anos ainda? Então mais um ponto para eu largar a facul quanto antes. Para que diabo que eu tenho que perder meu tempo com essas porcarias de cálculo, álgebra, estatística? Nada disso é Java, nada disso é Node. Eu preciso aprender a codar. Matemática não ajuda a codar. Em tempo você vai vir a se arrepender disso. Matemática é uma das maiores armas que você pode ter nessa carreira. A maioria das pessoas hoje é ignorante com números. A maioria sequer sabe fazer contas básicas sem uma calculadora. Matemática é um universo. É uma das áreas de conhecimento mais antigas da humanidade e evoluindo até hoje. Esquece Java. Matemática é a linguagem mais difícil que você vai aprender. Ela te dá a gramática e o vocabulário para decodificar a natureza e o mundo. Sem matemática, você vai passar o resto da sua vida olhando para o mundo como um analfabeto olha para uma enciclopédia. As matérias de matemática vão te dar as ferramentas para resolver problemas. Com matemática, você decodifica o mundo. Mas quer saber? Tem outro problema. As matérias de programação na faculdade são defasadas. A gente sai da faculdade e nem sabe programar de verdade ainda. Eu já entendi que essa tal de matemática pode até ser importante, mas eles deviam preparar a gente melhor para o mercado de trabalho, você não acha? Não, nenhuma faculdade, com exceção talvez das técnicas e de tecnólogos, deveria ensinar ferramentas e linguagens que se usa no mercado de trabalho. Eu, inclusive, sou a favor de ensinar programação somente com linguagens já mortas ou que raramente se usa de verdade, como Lisp, Smalltalk, Fortran. Eu acho que é um grande desserviço tentar ensinar Java, C# ou Python como principais. E não, a faculdade tem que ensinar outra coisa, os fundamentos que regem todas as linguagens,
todos os sistemas operacionais, a arquitetura geral de computadores e software. Caso vocês não saibam, as linguagens têm muito mais em comum do que você pensa. Sua linguagem favorita não é tão especial quanto você pensa, é apenas mais uma dentre centenas. Você precisa aprender a fundação. O que você precisa aprender na faculdade é o processo de filtrar o que é conhecimento de base que você vai levar para o resto da sua carreira e o que é conhecimento temporário que vai servir por um período curto. A faculdade é onde você tem que treinar a coisa mais importante de todas, as técnicas de como aprender a aprender. Ah, bom, vou pensar nisso. Mas então como é que você explica? O Steve Jobs largou a facu, o Bill Gates largou a facu, o Mark Zuckerberg largou a facu. Ou seja, eu devia largar logo a facu também e empreender se um dia eu quiser ser que nem ele, você não acha? Essa é velha, mas ainda tem gente que pensa assim. Você deve conhecer várias pessoas que se formaram e não viraram Bill Gates. Então parece confirmar que a faculdade é mesmo uma perda de tempo. E esse é um dos exemplos da falta de treinamento matemático. Se x não fez y e virou z, mas se x faz y e não vira z, então, portanto, por consequência, se x quiser z, precisa cortar y da equação, dá zero para ele. De onde você tirou que a única coisa que difere você do Zuckerberg ou do Gates é o fator faculdade? Vocês são pessoas completamente diferentes, nasceram em lugares diferentes, de famílias diferentes, com histórias completamente diferentes. Zuckerberg e Gates saíram de Harvard. Você sabe o que você precisa para entrar em Harvard em primeiro lugar? Você já viu a família do Gates? Deixa eu só dar o exemplo da mãe do Gates, Mary Maxwell Gates. Segundo nossa amiga Wikipedia, ela foi a primeira presidente mulher do United Way de King County, uma das ONGs de caridade mais antigas dos Estados Unidos em 1887. Também foi a primeira mulher a ser chair do Comitê Executivo Nacional dessa United Way, junto com o CEO da IBM, John Opel, e a primeira mulher no board de diretores do banco First Interstate de Washington. Lembra a velha história de como Bill Gates vendeu a licença do MS-DOS para a IBM e tornou a Microsoft gigante com isso? Quem você acha que apresentou Bill Gates para a IBM?